Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, o Evangelho de hoje, dia 20, terça-feira, Jesus vem falar para nós a respeito da dificuldade que tem um rico entrar no reino dos céus. E também nesse Evangelho de hoje é revelado para nós que o apóstolo São Pedro deixou tudo para seguir Jesus. A gente consegue perceber isso nitidamente no Evangelho. O Evangelho é tirado de São Mateus 19, versos do 23 ao versículo 30. E muitas vezes a Igreja Católica é criticada porque diz que Jesus é melhor que Pedro, é o primeiro Papa. E algumas pessoas vão dizer, olha, mas o Papa não casa, os padres não podem casar, né, porque não tem conhecimento do que é a Igreja Católica, no sentido da Igreja Oriental e da Igreja Latina. Então, não tendo conhecimento, vão acusar a Igreja de estar mentindo, né? Por quê? Porque vão dizer, não, mas Jesus curou a sogra de Pedro. E por esse motivo, Pedro era casado, então logo Pedro não poderia ter sido o primeiro Papa. E nós podemos ver no Evangelho de hoje, de maneira muito clara, que existem duas grandes possibilidades para a questão da mulher de Pedro. Primeiro, é dito que Jesus curou a sogra de Pedro, não a esposa de Pedro. Então logo nós poderemos pensar, né, ou imaginar que Pedro já era viúvo, sua sogra continua sua sogra, né? Uma vez casado, sempre casado, e uma sogra não vai deixar de ser sogra porque a filha ou a esposa, né, de Pedro morreu, deixou esse mundo. Mas isso aí é uma suposição. Então pode-se dizer que Pedro de repente já era viúvo. E mesmo que ele tenha sido casado e que a sua esposa não tinha morrido e ele não era viúvo, mas no Evangelho de hoje é deixado claro, pela boca do próprio Pedro, que ele deixou tudo. E depois Jesus vai dizer o que foi que eles deixaram, porque Jesus vai dizer, né, quem deixou isso, isso e isso, receberá 100 vezes mais. Então veja o Evangelho. O Evangelho vai dizer o seguinte, né? O Evangelho de hoje precisa de um pouco mais de atenção para nós compreendermos as coisas que tem dentro do Evangelho. Veja, Jesus disse então aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Por que é difícil? A gente viu o Evangelho de ontem. O rico saiu da presença de Jesus muito triste porque não queria se desapegar, se desfazer das suas riquezas e seguir Jesus. Então Jesus vai dizer que por esse motivo é difícil o rico entrar no reino dos céus. E Jesus chega até a contar uma pequena parábola, né, ou usar um exemplo para dizer como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus diz, eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse camelo aqui, passar pelo fundo da agulha, tem duas possibilidades que Jesus usava como exemplo. A primeira era aquela corda que amarra os navios que ficam ancorados no porto. Então se pegava uma corda muito grossa, essa corda era chamada de camelo. Então é difícil essa corda, ou melhor, é impossível essa corda entrar, né, pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha. Então por isso Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo, ou seja, uma corda daquela, passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outra possibilidade de exemplo que Jesus está dando aqui é uma porta que existia na entrada de Jerusalém. Né? Existia-se uma porta na qual as pessoas passavam, era uma fenda entre uma rocha ou entre um muro, né? Que era muito estreita e dava para passar um camelo. Né? A pessoa vinha montado no camelo, o camelo carregado dos seus pertences, e quando a pessoa passava ali, a pessoa tinha que descer do camelo e tirar toda a bagagem que tinha no camelo para que o camelo passasse naquela fenda com grande dificuldade. Ou seja, Jesus dá o exemplo que o rico precisaria descer do camelo, ou seja, descer da sua montaria, se desfazer de toda a riqueza para que o camelo pudesse passar. Então Jesus dá esses dois exemplos, esses dois possíveis exemplos, para dizer quão grande era a dificuldade de uma pessoa entrar
no reino dos céus. Continuando o versículo 25, ele vai dizer assim: a estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Então veja, quem poderá então salvar-se? Por si só. Aí o homem diz, Pedro vai dizer, os discípulos vão dizer: então quem poderá se salvar? Versículo 26, Jesus dá uma resposta fenomenal, onde nós podemos perceber nitidamente que a salvação é um dom de Deus. Não é obra humana, mas é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, para o homem salvar-se, veja, salvar-se, não é cooperar com a salvação, não é, abrir-se à graça, não é, não resistir à graça, não, é o homem salvar-se. Aquilo que Pelágio dizia. Pelágio dizia que o homem se salvaria por si só, pelas boas obras que praticasse. Pelágio, um monge do quarto século, dizia que o homem se salvaria por si só. A igreja condena Pelágio e vai dizer que o homem não pode salvar-se por si só. Já no século XVI aparece outro monge agostiniano, que é Martinho Lutero. E Martinho Lutero vai dizer que o homem se salva somente pela fé. E a igreja vai e condena também, né, essa doutrina, esse ensinamento como heresia. Porque o homem não se salva somente pela fé. É dito de maneira muito expressiva ao jovem rico de ontem: o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer: siga os mandamentos, ou pratique os mandamentos. Só o mandamento, eu sou salvo? Não, pratique os mandamentos. Como? Como eu posso fazer isso? A carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer que ainda que o homem desse todos os seus bens aos pobres, coisa que Jesus exige do jovem rico, ainda que tivesse o dom, né, a profecia ou a fé a ponto de transportar montanhas, ainda que desse o seu corpo para ser queimado nas chamas, se ele fizesse tudo isso sem amor, de nada adiantaria. Então logo, não é simplesmente fazer a obra pela obra, ou somente crer por crer. Tem que estar intrínseco na fé, né? Ali dentro da fé do homem, o amor. Primeiramente o amor a Deus, e depois o amor ao próximo, né? E aí, tem no vídeo de ontem, tem uma na chamada Glória, acho que é Glória Maria, que comentou quais são os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então logo não é somente pela obra, como dizia Pelágio, e também não é somente pela fé, como dizia Lutero. Então é os dois, como diz São Tiago na sua carta, São Tiago, capítulo 2, né? Carta de São Tiago, capítulo 2, São Tiago vai dizer o seguinte, né? Veja aí comigo, na sua Bíblia, capítulo 2 de São Tiago, a partir do versículo 14, né? A fé sem as obras. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Então, a fé sem obra pode salvar alguém? Então, a fé de Lutero sem obras não pode salvar. Logo, as obras de Pelágio, sem fé e principalmente sem amor, também não pode salvar. Aí, versículo 15 da carta de São Tiago, capítulo 2, 15. Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Então, Pelágio pode dizer: olha, tu tens fé, eu tenho obras. Também Lutero pode dizer: tu tens obras e eu tenho fé. Aí, o que é que acontece? Veja, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, logo, a fé que salva é uma fé
provada pelas obras. Aí ele diz: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem, vão, como a fé sem obras é estéril? O que é uma coisa estéril? Uma mulher estéril. Uma mulher que não pode gerar filho. Ela pode até ter relação sexual. Ela pode até desejar. Ela pode até pensar, né? Ela pode até acreditar que ela está grávida. Ela pode até engravidar psicologicamente, a barriga crescer, os seios se preparar todo para produzir leite, e de repente pode até produzir leite, mas de repente a mulher pode não estar grávida. Então ele diz: queres ver, ó homem vão, como a fé sem obra é estéril? Então logo uma fé sem obra não é uma fé, mas é estéril. É a mesma fé dos demônios. Versículo 19. Crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. Aí, continua o versículo 21. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho sobre o altar? Então, Abraão ofereceu Isaque sobre o altar. Aí ele diz: vês como a fé coopera com as suas obras. Vês como a fé de Abraão coopera com as suas obras. E era completada por elas. A fé coopera para as obras. E as obras completam a fé, porque a fé sem obra é morta. E ele continua: assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado, diz São Tiago. Veja, versículo 24, São Tiago 2, 24. Vede como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Vede como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a prostituta, a meretriz, que escondeu os espiões de Josué, do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Então, aqui, quando Jesus diz: isto aos homens é impossível, mas aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Porque é Deus que realiza em nós tanto o querer como o fazer. Porém, nós cooperamos de maneira direta com a salvação. Veja, Jesus continua, versículo 25. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Versículo 27. Aí aqui entra Pedro, que se desfez de tudo. E de tudo o quê? Jesus vai dizer: Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Pedro vai dizer: deixamos tudo para te seguir. E o que haverá então para nós? Isso é uma pergunta genuína de Pedro. Pedro declara para Jesus que deixou tudo. Veja, Pedro diz: deixamos tudo. Não somente ele, mas os outros apóstolos. Deixamos tudo para te seguir. E o que haverá para nós? Jesus, no versículo 28, vai responder. O evangelho de hoje, Mateus 19, versículo 28. Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, ou seja, quando Jesus voltar para estabelecer o juízo final, né, e restaurar toda a humanidade, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, aí ele está falando com Pedro e os apóstolos, vós que minha vez seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro diz: nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus vai dizer: vocês se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse é o presente que receberão. Sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Mas o que foi que eles deixaram para receber isso? Jesus vai dizer, versículo 29, e todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Então, Pedro disse que deixou tudo para seguir Jesus. Jesus vai dizer, e todo aquele que por minha causa deixar irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Então Jesus confirma aqui o que foi que Pedro deixou. Pedro diz que deixamos tudo. Tudo o quê? E ele diz, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros, Jesus vai dizer, serão os últimos. E muitos dos últimos serão os primeiros. Então nós podemos ver, meus irmãos, no evangelho de hoje, que Jesus vem falar de duas coisas importantes. A primeira, de que o rico não entrará no reino dos céus facilmente. Não entrará. E por quê? Porque a riqueza é uma idolatria. É um ídolo. A riqueza é um ídolo. E aquele que está apegado à sua riqueza está apegado a um Deus falso, a um ídolo. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, vai falar disso. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, vai falar disso. Jesus, em São Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai dizer isso. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro, ou vai amar um e desprezar o outro. Então, logo, São Paulo também nos afirma que a raiz por detrás de todo mal, a raiz é o amor exagerado ao dinheiro. Então logo nós podemos ver que o rico não entrará no céu facilmente. Não somente o rico de capital, mas o rico de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, de soberba. Porém, do outro lado, Jesus diz que aquele que deixar tudo, como Pedro deixou tudo, mulher, irmãos, irmãs, pai, mãe, tudo, casa, por causa dele, receberá a vida eterna, se sentará em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel e receberá 100 vezes mais na vida futura tudo aquilo que deixou. E Jesus diz, por isso, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Então, que nós possamos pedir a Deus a graça de sermos como Pedro e como os demais apóstolos, que deixaram tudo, que abandonaram tudo. Ou pelo menos que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, dai-me a graça de não estar apegado a nada neste mundo. Porque, como disse Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Ou, como ainda disse Jó, bendito seja Deus que me deu. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta alguma coisa e vamos ajudar a evangelizar. Como eu disse no início, esse evangelho, eu falei um pouco mais, ficou um pouco mais longo, talvez as pessoas assistam o mínimo possível, mas foi necessário para instruir sobre duas verdades. A primeira é que não é muito fácil aquele que está apegado a alguma coisa se salvar. E também aquele que deixar tudo por causa de Jesus receberá 100 vezes mais na vida futura e além do mais receberá também a vida eterna. Amém.